Sem mais delongas, eu dou a palavra aqui ao Sr. Vice-Almirante Carrilho. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar também evidente os presentes, assim como os camaradas que integram este painel. E, em particular, o meu camarada e amigo Jorge Aires, o general Jorge Aires, que me dirigiu este desafio para aqui estar presente. A minha apresentação, relativamente ao tema recrutamento e retenção, está delimitada, como é evidente, no âmbito das Forças Armadas Portuguesas. Enquadrando o tema no âmbito mais lato dos debates relativos à Constituição e à condição militar, importa referir que a palavra recrutamento surge apenas 2 vezes na Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 215, e é relativa à magistratura dos tribunais judiciais. Por outro lado, ao serviço militar é dedicado o artigo 276, defesa da pátria, serviço militar e serviço cívico. Estabelece no número 1 que a defesa da pátria é direito e dever fundamental de todos os portugueses. E no número 2, que o serviço militar é regulado por lei que fixa as normas, as formas, a natureza voluntária ou obrigatória, a duração e o conteúdo da respectiva prestação. Como é expectável, a Constituição remete para outros normativos a regulação do serviço militar, sendo que na linha D do artigo 164, reserva absoluta de competência legislativa, estabelece que é de exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias: a organização da defesa nacional, definição dos deveres dela decorrentes e bases gerais da organização, do funcionamento do equipamento e da disciplina das Forças Armadas. Como curiosidade, releva-se que outra referência ao serviço militar surge na linha A do artigo 158, Direitos e Regalias. Estabelece que os deputados gozam dos seguintes direitos e regalias: adiamento do serviço militar, do serviço cívico ou da mobilização civil. Regressando ao nosso tema, e com o objetivo de nos focarmos nos mesmos referenciais, considero pertinente escalpelizar os seguintes conceitos de recrutamento e retenção. Recrutamento, o dicionário Porto Editor, significa alistar para o serviço militar. A Lei do Serviço Militar, de Lei 174/99, 21 de setembro, alterada pela Lei Orgânica nº 1 de 2008, 6 de maio, define o recrutamento militar como conjunto de operações necessárias à obtenção de meios humanos para ingresso nas Forças Armadas. Estabelece também no número 1 do artigo 12º que o planeamento, direção e coordenação do processo de recrutamento incumbe a um órgão central integrado na estrutura do Ministério da Defesa Nacional, sem prejuízo das competências cometidas aos ramos das Forças Armadas. Sendo que o regulamento militar compreende as seguintes modalidades: recrutamento normal, para a prestação de serviço efetivo em regime de contrato ou em regime voluntário. O regime especial, para a prestação de serviço efetivo voluntário nos quadros permanentes, regulado por diploma próprio. E o recrutamento excepcional, para a prestação de serviço efetivo decorrente de convocação ou mobilização. Por outro lado, a retenção, do dicionário Porto Editor, é um ato ao efeito de reter, ou seja, conservar em seu poder, não largar da mão, ter firme e segurado. Tendo claros os conceitos, importa conhecer o estado da arte no que concerne aos efetivos. Desde 2011, o número de efetivos das Forças Armadas diminuiu cerca de 32%, passando de 34.515 militares para 23.316 no final de 2023. A necessidade, entre aspas, de diminuir o quantitativo de efetivos, incluído na dita racionalização das Forças Armadas, de onde ainda hoje se desconhece o respectivo racional, foi estabelecida na Reforma de Defesa 2020, por intermédio da Resolução do Conselho de Ministros nº 26 de 2013. Desde essa altura, se tem vindo a acentuar a dificuldade de recrutar e de reter pessoal nas Forças Armadas. Realçar que a Defesa 2020 também previa a desagregação da despesa para com as Forças Armadas de acordo com os seguintes rácios: pessoal 60%, operação e manutenção 25% e investimento 15%. O que nunca foi consensual, nem no âmbito do ENCFA nem dos ramos, mas que serviu o racional da diminuição de efetivos face aos recursos financeiros atribuídos. Assim, a relevância do tema está diretamente relacionada com a situação de pauperada em que se encontram os efetivos das nossas Forças Armadas.
escassez de efetivos, que considerarei ser assumida e reconhecida e que deriva diretamente da dificuldade de recrutar pessoas para o serviço militar e da dificuldade de reter pessoas no serviço militar. Irei agora abordar os diferentes fatores que considero conduzirem à escassez de efetivos das Forças Armadas, tentando identificar os correspondentes agentes contributivos para a dificuldade de recrutar e de reter. Assim, do meu entender, a dificuldade de recrutar e de reter está diretamente ligada à pessoa e, consequentemente, à forma como a pessoa percepciona e se revê na instituição militar. A dificuldade de recrutar correlaciona-se com a falta de atratividade. A dificuldade de reter, quiçá, a dificuldade em que os militares permaneçam nas Forças Armadas correlaciona-se com a desilusão, a insatisfação, a desmotivação. As dificuldades em recrutar e reter interligam-se e conjugam-se com a vida real, com os sentimentos e com as percepções, que influenciam e modelam o comportamento das pessoas, não dos recursos humanos ou das unidades de carbono. Quando falo de efetivos, refiro-me a pessoas, militares, não recursos humanos, ou como já ouvi falar, unidades de carbono, expressões que, na minha opinião, ao serem interiorizadas e propaladas, tanto no meio militar como civil, muito contribuem para a vulgarização, descredibilização e apropriação indevida da pessoa, ser humano emocional e racional, colocando ao nível do parafuso e da porca, da moeda ou de outro qualquer recurso material ou financeiro. Recordemos o significado de recurso e de recursos humanos no dicionário Porto Editor. Recurso, ato ou efeito de recorrer, de procurar auxílio ou socorro. Proteção, refúgio, abrigo. Meio para resolver um problema, remédio, solução. Meio para atingir um fim, expediente. E recursos humanos. É a disciplina que se dedica ao estudo dos modelos de organização interna do trabalho no âmbito das empresas, analisando e apoiando a aplicação de instrumentos e práticas de gestão das pessoas que as integram. Pelo que identifico um primeiro fator contributivo para a dificuldade de recrutar e reter: a desvalorização da pessoa, do militar, reduzido e concretizado e caracterizado como um recurso. No que concerne ao recrutamento, têm surgido no passado próximo múltiplas abordagens que, através de técnicas de marketing mais ou menos criativas, tendentes a passar a imagem de um produto para comercialização, tentam atrair os apelidados de recursos humanos, que logo se desiludem perante uma realidade que não corresponde ao produto colocado à venda. Esta abordagem, pontual e dirigida para resolver problemas imediatos, por vezes efêmeros, viagens, aventura, novas experiências, entre outros, tem-se revelado, no mínimo, ineficaz, atenta a patente e reiterada dificuldade em atrair pessoas, tanto para a carreira militar como para o regime de contrato, podendo considerar-se potenciadora de desistências prematuras quando os candidatos se deparam ou são confrontados com a realidade. Pelo que identifico um segundo fator contributivo para a dificuldade de recrutar e reter: a mercantilização do serviço militar, tornando-o como um produto comercial para venda num qualquer estabelecimento. A percepção que as pessoas, militares ou civis, têm das Forças Armadas é direta ou indiretamente construída e modelada ao longo do tempo, influenciando a atratividade, a satisfação, a motivação, entre outras, para com a instituição militar, marcando inexoravelmente o prestígio das Forças Armadas ou a falta dele. Recordemos o significado de prestígio no dicionário de Porto Editor: admiração ou respeito que se sente por pessoas, instituições, produtos, etc., devido à sua influência, importância ou sucesso, notoriedade. A imagem da instituição militar
foi percepcionada pelo cidadão comum como positiva em vários inquéritos de opinião efetuados no passado, mais ou menos distantes. Todavia, essa imagem não tem tido respaldo na forma como são vistos tanto o serviço militar como o militar, o que constitui efetivamente um paradoxo, uma vez que as instituições, e por maioria de razão as Forças Armadas, são constituídas por pessoas que deveriam ser o seu espelho. Esta percepção contraditória, em conjunto com outros fatores, muito tem contribuído para a perda de prestígio das Forças Armadas. Recordo que a perda de prestígio das Forças Armadas é recorrente, como ficou claramente expresso em várias entrevistas integrantes de uma recente série televisiva que passou na RTP3, A Conspiração, em que é referido repetidamente que em 1973-74 existia um sentimento generalizado da necessidade de repor o prestígio das Forças Armadas. Pelo que identifico um terceiro fator contributivo para a dificuldade de recrutar e reter, a perda de prestígio das Forças Armadas. No contexto do recrutamento, importa ainda referir que em 2004 terminou o serviço militar obrigatório, conduzindo as Forças Armadas à designada profissionalização. Mas permitam-me uma pequena incursão no tema profissionalização. O que são Forças Armadas profissionais? Será que é pelo simples facto de ter terminado o serviço militar obrigatório que as Forças Armadas se tornaram profissionais? Importará definir profissão. Segundo a Classificação Portuguesa de Profissões de 2010, uma profissão corresponde ao conjunto de postos de trabalho cujas principais tarefas e funções detêm um elevado grau de afinidade e pressupõem conhecimentos semelhantes. Ou, de acordo com o dicionário Corte Editora, exercício habitual de uma atividade económica como meio de vida, ofício, mister, emprego, ocupação. Ainda a profissão, do latim professio, é a ação e o efeito de professar, exercer um ofício na ciência ou na arte. Parece-me assim evidente que apenas poderemos considerar como profissionais os militares dos quadros permanentes. Pelo que o fim do serviço militar obrigatório nada terá a ver com a designada profissionalização das Forças Armadas. Por um lado, esta aparente confusão tem servido para agregar aos designados profissionais os contratados, incrementando assim o quantitativo de efetivos ditos profissionais. Por outro lado, tem servido como mecanismo para a real diminuição do número global de efetivos, quadros permanentes e contratados, uma vez que foi e é muito simples limitar e controlar os ingressos de contratados para atingir o objetivo da redução de efetivos. Esta sistemática e continuada diminuição do quantitativo de contratados propiciou também a descaracterização do básico conceito de uma instituição militar, a hierarquia, transmitido de modo intencional e deliberado a imagem de muitos chefes e poucos soldados. Ao inverter-se a pirâmide de quantitativos por posto e mantendo-se o nível de ambição, tem-se vindo a assistir a situações de claro atropelo nas colocações, ao recorrer-se ao desempenho de funções em cargos de posto inferior, manifestamente ilegais e desrespeitadores dos conteúdos funcionais dos cargos e das atribuições e responsabilidades inerentes a cada posto. Pelo que identifico um quarto fator contributivo para a dificuldade de recrutar e reter, a descaracterização da pirâmide hierárquica e o consequente e indevido recurso ao desempenho de funções por militares em cargos de posto inferior, que contribui para a desmotivação e logo também para a perda de prestígio das Forças Armadas. Em linha com o anteriormente expresso, a profissionalização das Forças Armadas centra-se e restringe-se aos quadros permanentes que ingressam na carreira militar. O acesso direto à carreira militar está assim quase que circunscrito aos cidadãos que ingressam na Escola Naval e nas academias militares da Força Aérea. Sei que existem exceções, mas para não ser exaustivo não irei particularizar estes ingressos, atento a cada vez mais pequena expressão que eles têm. O acesso indireto à carreira militar
e, consequentemente, aos quadros permanentes, que reputo como importantíssimo, é efetuado através dos cada vez mais limitados concursos de ingresso abertos para os militares em regime de contrato. Assim, é de sobremaneira importante analisar o conceito de carreira e a sua diferenciação para emprego. O Decreto-Lei 248 de 1985, entretanto revogado, podíamos encontrar a definição de carreira e a sua diferenciação de emprego em funções públicas. A carreira é o conjunto hierarquizado de categorias às quais correspondem funções da mesma natureza a que os funcionários terão acesso de acordo com a antiguidade e o mérito evidenciado no desempenho profissional. Sendo que as funções públicas podiam ser asseguradas em regime de carreira ou em regime de contrato. As funções públicas que correspondem às necessidades permanentes e próprias dos serviços devem, em princípio, ser asseguradas por pessoal em regime de carreira. Funções públicas que não correspondem a necessidades permanentes devem, em princípio, ser asseguradas em regime de emprego por pessoal admitido por contrato administrativo de provimento ou por contrato de trabalho. As alterações legislativas, entretanto, ocorridas à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei 35 de 2014, não é aplicável aos militares das Forças Armadas. Todavia, desde 1982, com a promulgação da Lei de Defesa Nacional, iniciou-se o processo de inserção das Forças Armadas na administração direta do Estado, atribuindo um número de competências administrativas ou logísticas cada vez em maior número ao Ministério da Defesa e, recentemente, ao ENF, ficando os ramos cada vez mais circunscritos ao treino e aprontamento de forças e a organização das Forças Armadas a reger-se por princípios de eficácia e racionalização. Encontrando-se a legislação estruturante das Forças Armadas quase exclusivamente direcionada para a componente organizacional e para as missões, os quantitativos de efetivos, mesmo que alinhados com a Defesa 2020, ficam acorrentados ao impacto financeiro na despesa e, consequentemente, aos orçamentos. Se juntarmos a toda esta descaracterização das Forças Armadas, chamada civilização, ou regresso aos quartéis, um nível de ambição cada vez maior, desviando, entre aspas, recursos e efetivos para cada vez mais missões nacionais e internacionais, obviamente são os recursos humanos, ou seja, os militares, vão sentir esse impacto, não as porcas e os parafusos. Esses apenas se desgastam ou quebram. As instituições de grande dimensão e escala, que já não é o caso das nossas Forças Armadas, detêm uma flexibilidade e capacidade organizacional cada vez, capaz de responder a imponderados, novos desafios e mesmo a caprichos. Mas não sempre e de forma continuada, pois conduzirá nas empresas à falência e nas Forças Armadas à irrelevância. As chefias superiores podem fazer divergir os recursos materiais e financeiros, assim como alocar os seus funcionários efetivos para atividades, projetos, missões pontuais, etc., desde que não se prolonguem no tempo, praticando o comumente chamado show-off ou brilhareiro. O perpetuar ou querer normalizar este tipo de atividades, segurar a casa com o telhado, provoca inexoravelmente, no curto ou médio prazo, face ao sacrifício exigido às pessoas, ou a algumas pessoas, desmotivação. Os militares cumprem, mas também se desmotivam e desistem. Há que ter essa visão da realidade, a qual se reflete atualmente num elevadíssimo número de pedidos de passagem à reserva e de abate ao quadro por parte dos militares dos quadros permanentes, e de um cada vez maior número de militares contratados a desistir, saindo extemporaneamente ou não concorrendo aos quadros, por considerarem a carreira pouco ou nada atrativa. É toda esta multiplicidade de alterações normativas e regulamentares a que se juntam elevados níveis de ambição e improviso que, conjugados com
com a permanente disponibilidade para o serviço dos militares, têm vindo a sacrificar e condicionar os militares, a carreira militar, e, consequentemente, o prestígio das Forças Armadas. Pelo que identifico os quinto e sexto fatores contributivos para a dificuldade de recrutar e reter, a descaracterização da carreira militar e a depreciação do militar no contexto organizacional. Faça uma utilização abusiva e continuada do militar, QP ou contratado, para colmatar os buracos, usando e abusando da disponibilidade permanente para o serviço dos militares, que constituem fatores de elevada desmotivação. A racionalização das Forças Armadas conduziu à redução, concentração e mesmo eliminação de unidades, desocupando-se os espaços, as cidades, as aldeias, que também provocou o afastamento dos militares da população. Abro um parênteses, para salientar que apenas me foco no militar e não noutras implicações decorrentes da concentração de forças. Como o contacto direto, ver o outro, passa-palavra, constituem também fatores de atratividade, se e quando os militares se reconhecem e se motivam na instituição que servem. Identifico esta concentração e afastamento das populações como um sétimo fator contributivo para a dificuldade de recrutar e reter pessoas das Forças Armadas. Como o oitavo e último fator contributivo para esta dificuldade, mas não menos importante e significativo, relevo a constante desvalorização salarial a que os militares têm estado sujeitos. Neste âmbito, importará realçar que salário, prego, não são suplementos ou subsídios. Estes, sim, paliativos. Muitas vezes propiciadores de maiores desigualdades e injustiças, que derivam da permanente dificuldade em assumir o paralelismo pragmático que deveria pautar nas carreiras que são os pilares da soberania do Estado, dito soberano: a defesa, a justiça, a política externa e a segurança interna. A fim de eventualmente vir a provocar a interação com a audiência, relevo outros fatores que, face à sua evidência, muito têm contribuído para a desmotivação dos militares, com inequívocas repercussões na atratividade e nas saídas extemporâneas de efetivos. Deficiente ou inexistente apoio à designada família militar, em múltiplas áreas, designadamente na saúde, ensino, habilitação, apoio social complementar, entre outros. Descaracterização de um dos fatores mais identitários dos militares, a farda, com a banalização do uso, em situações claramente desajustadas do fim para o qual foi instituída, numa tentativa de pseudo-homogeneização ou mesmo como adereço. E nota final. Ao contrário do que normalmente é propalado, no meu entender, a fixação do quantitativo máximo de efetivos não é relevante nem para o prestígio das Forças Armadas, nem para a atratividade ou motivação. O quantitativo máximo de efetivos, quando fixado, mesmo que arbitrariamente, assim como os respectivos tetos orçamentais, condicionam ou deveriam condicionar o nível de ambição e, consequentemente, as missões. É determinante que haja um alinhamento permanente e não casual entre o nível de ambição, os normativos estruturantes da defesa nacional e das Forças Armadas, os recursos materiais e financeiros e o quantitativo de efetivos. Pelo que importará avaliar as consequências, no curto, médio e longo prazo, para estes alinhamentos, identificando e reportando clara e inequivocamente o que pode ou não ser realizado sem identificar o core das Forças Armadas. Como muitas vezes afirmei e defendi, primeiro forma-se, depois treina-se e finalmente opera-se, sempre por esta ordem. Relembro que apenas falamos de falta de pessoal porque comparamos as necessidades com as existências. Logo importará refletir e enfrentar a realidade, identificando e definindo as necessidades. Mais com menos é uma equação impossível, a não ser que esteja viciada. A edificação e ou manutenção de uma capacidade é decorrente do contributo
de múltiplas normas, disciplinas, áreas e fatores que caracterizamos e resumimos no âmbito militar pelo acrónimo DOT-NLPI: doutrina, organização, treino, logística, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade. A falta de um desses fatores inviabiliza e contamina todo o processo. Também devemos ter presente que é essencial que as Forças Armadas disponham de capacidades sobrantes em diversas áreas, uma vez que em caso de uma necessidade de intervenção imediata e não prevista, resultará uma resposta deficitária ou mesmo a incapacidade de responder ao chamamento. O que levanta sempre a questão: para que servem os militares? Ou de onde estão os militares? Muito obrigado.